Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Amém? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar, salvar o que estava perdido. Senhor Deus, nos conduza nessa pequena meditação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em outras traduções, Jesus diz assim: importa que eu esteja na tua casa hoje, importa que eu me hospede na tua casa hoje. Já pensou se eu chego para você depois do culto e falo assim: importa que eu jante na sua casa? Ia ser um tremendo abuso isso, não seria? Falar, mas espera aí, Chegou ali, importa que eu jante na sua casa. Já pensou, você nem comida tem? E eu falo uma coisa dessa, parece estranho, o que Jesus fez ali. Fala: Zaqueu, desça depressa, eu me hospedarei na sua casa. Parece uma coisa meio ousada, meio abusada, mas Jesus, na verdade, não estava falando de se hospedar no sentido de desfrutar da casa dele, mas Jesus estava falando em ir à casa dele, dizendo que a salvação ia chegar à casa dele e à vida dele. Esse é o sentido do que Jesus está falando aqui. E Jesus, ele usa a palavra hoje, é bem interessante isso, porque ele diz assim a Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Essa palavra hoje a gente encontra lá em Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, que diz assim. É o mesmo evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim, amém? Ainda ouço os papéis. Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Amém? Diz assim: Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, o anúncio do nascimento de Cristo foi usado pelo anjo, a palavra hoje também. No mesmo evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 21, 2 capítulos à frente, capítulo 4, versículos 18 a 21, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ele começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Mesma forma lá em Lucas 20, você não precisa abrir, Lucas 23, 43, diz assim: Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então essa palavra hoje sempre foi usada com Jesus de uma maneira como quem diz: olha, a salvação é agora, ela chegou agora para você nesse momento. E importante, eu estar frisando a palavra hoje, porque verdadeiramente a nossa vida com Deus, o ponto mais alto e importante da nossa vida com Deus é o hoje.
porque é agora que eu posso louvar o Senhor, é hoje que eu posso orar, é hoje que eu posso falar com Deus, é hoje. Eu não posso antecipar o futuro e orar amanhã, não posso orar ontem que já passou, mas a minha vida espiritual é hoje. O que eu quiser fazer pela minha vida cristã, pela minha vida espiritual, pela minha proximidade de Deus, é hoje, a palavra é hoje. E essa foi a palavra que sempre Jesus usou, hoje, é agora. Não é para amanhã, não foi ontem, mas é agora. E, amados irmãos, a gente percebe que a palavra diz que o povo não olhava com os bons olhos o fato de Jesus entrar na casa de um pecador, porque naquela época isso era muito guardado. O povo de Deus ele não comia certas comidas que eram consideradas impuras, eles não entravam em casa de pecadores, e Zaqueu era o quê? Era um coletor de impostos. E o coletor de impostos era muito mal visto, porque esses coletores de impostos, eles cobravam além do que Roma mandava para adquirir uma fortuna própria para si mesmo. Então, eles exploravam o povo. E eles eram muito mal vistos, considerados impuros, eram pessoas rejeitadas mesmo pelo povo, que na verdade era explorado por eles. Então, o povo de Deus, os judeus, eles não entravam na casa de cobradores de impostos, eles eram considerados impuros. E quando eles viram Jesus fazer isso, como eles eram tão legalistas, eles seguiam a letra da lei ao pé da letra, eles reclamaram, né? Como ele pode entrar, né, e sentar à mesa e se hospedar na casa de um pecador? E Jesus, a gente lembra em outra passagem, né, que Jesus diz assim, olha, eu vim para os doentes e não para os sãos. E ali Jesus, ele já muda completamente todo aquele conceito que vem sido preservado desde o tempo, né, de que o povo saiu do Egito, de que Deus formou o seu povo, o povo de Israel, de que a salvação era para um povo escolhido somente para ele. Então, todos aqueles que não eram do povo escolhido, não eram judeus, não eram do povo de Israel, eles eram excluídos da salvação e eram considerados impuros. E Jesus, ele foi atacado pelos religiosos da época, porque quem gritou para crucificar Cristo e quem o entregou para ser crucificado foram os religiosos, aqueles que deveriam ter recebido ele, o povo judeu, justamente porque aos olhos dele Jesus transgredia o que estava na lei. Porque como pode ele dizer que a salvação entrou para alguém que não é do seu povo, um homem impuro, de práticas impuras? Como Jesus pode entrar na casa dele? E Jesus ali, ele já vem mostrar que o reino de Deus, ele vem a nós, ao nosso encontro. E se você observar, você nunca viu Jesus parado para que o povo fosse a ele. Alguns relatos da Bíblia diz que, sabendo que ele estava em algum lugar, o povo ia ao encontro dele, mas Jesus, durante toda a sua vida pública, ele caminhava ao encontro do povo, ele não ficava parado, ele ia de uma cidade para outra pregando o evangelho, ele ia anunciar o evangelho, mas ele sempre ia ao encontro das pessoas. Então, isso é muito importante a gente entender que desde o povo de Israel, lá no Egito, desde a saída do povo do Egito, foi Deus quem veio ao povo. Quando o povo estava no Egito, Deus foi ao encontro do povo para retirá-lo de lá e salvar. E toda a história do Antigo Testamento, a gente vê Deus estabelecendo aliança, mas a iniciativa sempre de Deus, Deus sempre vindo ao seu povo. E Jesus, ele seguindo, né? Ele sendo a imagem do Pai, imagem e semelhança do Pai, sendo Deus, ele mantém a mesma postura, né, de Deus no Antigo Testamento. Ele sempre ia ao encontro do seu povo, ele ia buscar o seu povo. E assim como Zaqueu, irmãos, nós também, né, pela nossa condição de pecadores, não sendo escravos do pecado, mas lidando com o pecado, nós também, assim como Zaqueu, poderíamos nos considerar indignos de receber Jesus em nossa casa. No entanto, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E isso é por graça.
Jesus não habita em nós, o Espírito de Deus não habita em nós, porque nós passamos em um teste, né, de santidade, fomos aprovados para receber o Espírito. Não, recebemos porque fomos justificados pelo sacrifício de Cristo e considerados justos, recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas assim como Zaqueu, a salvação entrou no nosso coração como entrou na casa de Zaqueu. Importante, né, nós meditarmos nessa atitude de Jesus de ir ao encontro, porque hoje, quando nós nos relacionamos com Deus e até nas nossas orações, por isso que orar é algo tão difícil, né? A igreja está sempre falando de oração, os pastores sempre falando de oração, toda a mensagem sempre, né, persuadindo o povo a orar. Se orar fosse fácil, não precisava a gente falar, né? A gente estaria aqui, gente, ora menos, vocês têm que cuidar da casa também. Não deixa a sua casa de lado, o seu trabalho, você não pode orar o dia todo, vamos ter sabedoria. A gente não precisa fazer isso, porque isso não acontece. Porque orar é difícil. E por que é difícil? Porque a gente tem alguns conceitos errados, né, sobre oração. A gente, quando vai orar, a gente acha que nós temos que sentir alguma coisa para a oração ser gostosa. Então a gente se ajoelha para orar, fica ali falando, parece que eu estou falando sozinho, eu não estou sentindo nada. E a gente às vezes acha, não se sente motivado a orar com isso, mas a gente precisa ter a certeza de que esse Jesus que entrou na casa de Zaqueu, ele está pertinho de nós, nos ouvindo. E a oração em si, ela não tem que causar em nós arrepio ou qualquer emoção, não tem nada a ver com isso, é uma coisa racional. A fé na oração é uma coisa racional, baseado no que está na palavra. Se nós formos lá em Apocalipse, capítulo 3, 20, diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está falando, eu estou à porta batendo. Então, amados irmãos, esteja onde eu ou você estiver, Jesus está batendo a porta. Qual é o sentido de bater a porta? Eu estou aqui, estou querendo te ouvir, estou querendo falar, estou querendo entrar no momento da sua vida, no hoje da sua vida. Então Jesus está dizendo, é hoje, é agora, eu estou aqui do seu lado, fala comigo, eu quero falar contigo, é hoje, é agora. Então a gente precisa orar sabendo que ainda, né, que a gente esteja agitado no coração, ainda que não esteja causando um arrepio ou uma emoção, né, que torne aquele momento maravilhoso, às vezes a gente vai orar e tem que confessar, é fria a nossa oração, a gente fala, parece que não está sentindo a oração, mas, meus amados irmãos, a oração ela não perde em nada, a sua força não perde nada, o seu poder, porque Jesus está ouvindo o que você está orando. E a gente precisa saber que quando eu ajoelho e vou orar, eu não tenho dúvida que Jesus está aqui me ouvindo. Não importa, porque as pessoas acham, mas eu oro, mas eu não sinto nada. Ainda bem, porque não é para sentir mesmo. Né? Se a oração fizesse sentir alguma coisa, meu Deus do céu, né? Então a gente tem que ter consciência de que é uma questão racional, que está afirmado pela palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, o que Jesus diz? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Então Jesus está falando, olha, basta você ir para o seu quarto ou aonde você for, se ajoelhar e orar, que o Pai estará te ouvindo. E isso é garantido pela palavra de Deus. Então não tem como você, ainda que você não sinta, porque tem gente, pastor, eu oro, mas eu não sinto a presença de Deus. Mas Ele está ali, se você não está sentindo ou não, isso é outra coisa, mas a palavra garante que se você está em oração, Deus está ali, está te ouvindo. Eis que estou à porta e bato. Então não duvide da eficácia da sua oração pelo que você está sentindo. Porque às vezes é difícil a gente orar mesmo. A gente ajoelha agitado, teve um dia terrível, com sono, às vezes tu cochila, volta, peraí, deixa eu continuar, mas Deus está te ouvindo. A sua oração não tem menos poder por causa das circunstâncias que você está, porque a palavra garante isso. E as nossas orações, elas são um veículo de santificação para nós,
Pois quando a gente se relaciona com Deus, falando e ouvindo de Deus, essa intimidade com Deus vai nos santificando. Porque a oração, toda a intimidade com Deus é a aproximação da luz, e a luz está sempre manifestando as trevas. Então, o momento da oração, Deus fala ao nosso coração. Se for um caminho para você seguir, se for uma resposta, se for um pecado que Deus queira chamar a tua mente para que você peça perdão e se liberte dele, mas a oração santifica. Por que santifica? Porque nós não temos como vencer o pecado, mas a vitória do pecado está quando nos aproximamos de Deus. Porque é Deus que vence o pecado que está em nós não podemos vencê-lo. A natureza humana, ela não vence o pecado e nem quer vencer, porque ela quer mais estar em pecado. Então, nós dependemos do poder de Deus para vencer o pecado. E como o poder de Deus vai atuar vencendo o pecado? Estando próximo de Deus. Nós precisamos vencer o pecado e nos afastar do pecado através da nossa proximidade com Deus. E a oração promove proximidade de Deus. Então é um momento para nós de santificação. Perceba que só o fato de Jesus estar na casa de Zaqueu, ele recebeu a salvação e declarou. Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens ao pobre, se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Bastou aquele Jesus que disse: hoje eu estarei com você. Ele recebeu com alegria, né? Recebeu Jesus com alegria, e a presença de Jesus fez ele se converter a Cristo. Perceba que a palavra não diz aqui uma palavra sequer que Jesus disse a ele, mas Jesus entrou na casa dele e ele disse: olha, darei metade dos meus bens ao pobre, se extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais. O que Jesus respondeu a ele? Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Então, amados irmãos, hoje é o momento da nossa vida espiritual. A gente tem que saber que o momento de nós orarmos é hoje, aqui e agora. A nossa vida espiritual, ela depende do hoje. Então, Jesus, ele quer estar na nossa vida, ele quer estar falando conosco, ele quer estar ouvindo a nossa oração hoje, agora, e ele ouve verdadeiramente as nossas orações. E a verdade, irmãos, é que não falta assunto para a gente orar. Pastor, eu ajoelho lá, mas às vezes falta palavras para orar, mas o silêncio também é oração. E a gente tem tanta dificuldade de ficar em silêncio, né? A gente fica agoniado. Eu lembro que lá no seminário fizeram um retiro por 2 vezes esse retiro, retiro de silêncio. O retiro começou no sábado, foi até a quarta-feira, a gente não podia falar com ninguém, era em silêncio. O retiro foi dentro do seminário mesmo. Gente, é terrível. Eu vou falar a você, o primeiro dia é uma agonia, é terrível você ficar calado, não poder falar, mas do segundo em diante, meu Deus, que maravilha. Porque a gente tem muita dificuldade de ficar em silêncio, porque o silêncio, ele faz com que a gente ouça o nosso próprio coração e ouça a Deus. O silêncio é importante. E mesmo se nós quisermos falar na oração, quantas coisas nós temos para agradecer a Deus. Quantas vidas nós temos para colocar diante de Deus intercedendo? Quantas coisas na nossa vida nós temos para colocar diante de Deus? Para dizer a Deus: Senhor, eu dependo de Ti em todas as coisas, recebe essa situação, recebe aquela. E a oração é um veículo para tudo isso. Jesus falou a Zaqueu: olha, vem rapidamente, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E a palavra de Jesus nos chama, né? Vem orar, vem falar comigo, fica na minha presença. E que a gente procure fazer isso. Outras passagens, né, nos incentivam, né? Lá nos Salmos 4, né, versículo 3, diz: sabe que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Nós somos os piedosos, nós vivemos piedosamente. O que é viver piedosamente? É viver segundo a vontade de Deus, viver sendo discípulo de Cristo. Isso é vida piedosa. E a palavra diz, o salmista diz que
o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor nos escolheu e Ele ouve as nossas orações quando nós o invocamos. Outra palavra também, Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isso é dito pela palavra. Mas muitas vezes a gente ora duvidando da eficácia da nossa oração. A gente ora, não, vou orar, sou cristão, vou, mas no fundo a gente não está acreditando de verdade que aquela oração vai fazer a diferença. Tanto que Jesus falou, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dizem a essa montanha, retira-te daí, essa montanha se moverá, com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então, a palavra diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quem é que tem que orar para interceder pelas pessoas? É o justo, é o cristão. Nós é que temos o papel de interceder pelas pessoas, porque é a oração do justo que Deus ouve. Isaías 65, 24, antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Olha o que Deus diz, antes mesmo que você comece a falar quando está orando, eu já vou estar te ouvindo. Então, a nossa oração não é para chamar a atenção de Deus, para que Deus pare um pouquinho o que está fazendo para nos ouvir. Mas ele já diz, olha, antes mesmo de você abrir a boca, eu já estou te ouvindo. Ou seja, ele já está em prontidão para nos receber quando a gente for orar. A gente não vai ajoelhar e falar, Senhor, Senhor. Não, ele já está ali te ouvindo antes mesmo de você abrir a boca. E a gente precisa, quando for orar, ter essa certeza. Porque às vezes é difícil orar porque a gente não tem no coração a certeza de que Deus está ali com você te ouvindo. E independente, mas hoje eu não estou assim, não estou bem para orar, mas Deus está te ouvindo assim mesmo. Não vai fazer diferença nenhuma o estado que você está e as circunstâncias. Deus vai estar te ouvindo da mesma forma. E Jesus nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, ele começa dizendo, Pai nosso que estás no céu, né? Declarando a grandeza de Deus. Aquele que está no céu é aquele que reina, é o soberano. Então a nossa oração ela deve começar glorificando a Deus. A gente ajoelhou para orar, a primeira coisa, Senhor, eu te glorifico. Fala das maravilhas de Deus, fala do quanto Ele é maravilhoso, né, daquilo que Ele fez na tua vida, dizendo, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu fosse capaz de fazer isso, Tu és o Deus que criou o céu, a terra. Começa glorificando a Deus. E ele diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Né? A gente precisa pedir a Deus que o reino dele venha. Nós vivemos em outro reino, né? Somos peregrinos nessa terra, mas a gente aguarda ardentemente a chegada do reino que é nosso, que é onde nós vamos viver, e o reino que nós já pertencemos e somos cidadãos desse reino. E diz assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Então pedir a Deus, seja feita a tua vontade, é o momento da gente pedir perdão, Senhor, perdoa pelos nossos pecados, porque o nosso pecado contraria a tua vontade. Então começar glorificando a Deus e depois pedindo a Ele que perdoe os nossos pecados, porque quando a gente diz seja feita a tua vontade, é primeiramente na minha vida. Eu não posso falar, Senhor, estabelece a tua vontade em todas as coisas, se na minha vida eu não fiz. Então eu falo, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, porque o meu pecado contrariou a tua vontade. Foi infidelidade à tua vontade. Então começamos glorificando a Deus e depois nós continuamos pedindo perdão a Deus. Só aí você já tirou um tempo de oração com Deus. E ele continua, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a gente, depois que glorificou a Deus, depois que pediu perdão, a gente começa a colocar diante de Deus os nossos pedidos. Olha só como a oração vai caminhando, vai acontecendo. A gente coloca diante de Deus e são muitos os nossos pedidos. Muitos. Todos nós temos pedidos por nós mesmos, pelas pessoas que amamos. E ele continua. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Aí um peso muito grande, né? Se a gente não perdoa,
Deus também não nos perdoa. Se nós perdoamos, Deus perdoa também. Então é aquele momento de você parar de orar. Olha só como o teu tempo com Deus vai se estendendo. Você para de orar ali. Se você tem alguma coisa no coração contra alguém, perdoa nesse momento. Libera o perdão nesse momento diante de Deus. Ah, mas ela não veio pedir perdão, perdoe a si mesmo. Ah, mas o meu coração ainda está machucado, perdoe a si mesmo. Ah, mas eu não esqueci, perdoe a si mesmo. Perdão é uma decisão, como eu já expliquei aqui. Então é o momento de você, se não perdoou alguém, você perdoe nesse momento. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Amados irmãos, nós não somos heróis, a nossa natureza humana não vai nos livrar de cair no pecado, quem nos livra é Deus. Então na oração a gente pedir, Senhor, nos livra da tentação, porque somos tentados, sim, a nossa natureza humana não fica quietinha e ela nunca vai se converter. A nossa natureza humana decaída, ela nunca vai se converter e esse velho homem crucificado, ele está latejando aqui, está se debatendo e querendo levantar toda hora para que a gente caia na tentação. Então a gente ter consciência de que vamos continuar a ser tentados, mas pedir, Senhor, livra-nos da tentação e livra-nos do mal. Amados irmãos, o mal é um poder e a gente tem que entender isso. Satanás, ele tem poder. Não se compara ao poder de Deus porque ele é uma criatura e o poder de Deus é maior do que todo poder. Mas nós, diante de Satanás, somos presas fáceis porque ele é poderoso. Ele só não pode contra a nossa vida por causa do poder de Deus que habita em nós e da autoridade do nome de Jesus que nós invocamos como filhos de Deus. Então ele não pode tocar na gente porque nós somos de Deus. Mas a nossa vitória sobre o inimigo, ela está em Deus, não está em nós. Então nós temos que pedir a Deus, nos livra de todo o mal, porque se o mal vier contra nós, só Deus para nos livrar. Não há heroísmo humano que nos livre do poder do inimigo, só Deus pode fazer isso. Por isso Jesus falou, quando orar, peça, me livra da tentação e de todo o mal. Eu tenho que ter o desejo ardente de não pecar. Isso aqui é o desejo de santidade que leva a gente a pedir isso. Eu quero ser santo, Senhor. Me livra da tentação e de todo o mal. Todo o mal é o pecado. Então me livra porque eu desejo ser santo. Então o maior desejo que o cristão tem que ter no seu coração é de ser santo. Esse é o maior desejo que nós temos que ter, é de ser santos. E ele declara no final, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E a gente terminar agradecendo a Deus por tudo que a gente não pode esquecer na oração, de agradecer a Deus. Começa glorificando, pede perdão dos teus pecados, até para que a oração possa fluir sem que haja alguma coisa te separando de Deus. Depois coloca diante dele as petições e termina agradecendo a Deus pelo que ele te dá. Eu sempre, quando termino a oração, eu falo, Senhor, eu agradeço pela minha família, agradeço por mais um dia, agradeço pelo meu ministério, mas, sobretudo, eu agradeço pela salvação que me alcançou. Todo dia eu agradeço a Deus por Ele ter me salvo, porque eu tenho que agradecer porque foi graça, favor e merecido. Se é favor e merecido, se eu não merecia e Ele me salvou, eu tenho que agradecer Ele todo dia por isso e agradecer eternamente. Então, olha só como era tão difícil orar e agora você já tem como tirar um tempo, né? Para orar com Deus. Começa glorificando a Ele, falando o quanto Ele é maravilhoso, pede perdão pelos seus pecados, pelos nossos pecados, depois coloca diante dele os pedidos e termina agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Ah, pastor, mas não aconteceu nada de bom. Como não? Você acordou. Olha que dia maravilhoso, hoje de manhã você vendo a glória de Deus é manifestada em toda a criação. Você está de pé aí, não aconteceu nada com você, como não tem? Você tem uma família, você tem teu alimento na mesa, como não tem? Você é um salvo, como não tenho que agradecer? Nós temos muito para agradecer todos os dias. Então, amados irmãos, eu vejo que esse chamado de Deus a Zaqueu é o chamado que ecoa nas nossas vidas todos os dias. Jesus nos chama para perto dele o tempo todo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, eis que estou à porta e bato. A gente tem que entender. Aonde você andar durante o seu dia,
Deus está ali batendo a porta, Ele quer estar com você, falar com você. Então, que você, ao orar, né, não importa se você está com vontade, se hoje você não está muito afim de orar, nada disso vai atrapalhar a sua oração. Você pode sentar ali de uma maneira tão fria, achar que a sua oração está tão da boca para fora. Pratica isso e saiba que Deus vai estar ouvindo. A gente lembra o salmista, né? Tem um salmo aí que diz, arrebenta os dentes do meu inimigo. Quer dizer, o cara não estava em menor espírito de oração quando fez esse salmo. Ele estava morrendo de ódio do inimigo dele, mas ele colocou isso diante de Deus. Mas ele não deixou de estar na presença de Deus. Ele foi lá e orou o que ele estava sentindo. O Senhor arrebenta os dentes dele. O outro manda dar com a cabeça dele numa pedra, não me lembro qual é o salmo. Mas o que o salmista faz? Ele não quer saber, ele quer falar com Deus, ele quer estar perto de Deus, não importa como ele está se sentindo e o que está acontecendo, ele coloca para Deus. Vai ter dias, irmãos, que a gente vai estar tão na carne que é difícil orar, vai estar tão agitado que é difícil orar, mas coloca isso diante de Deus. Faça disso uma oração para Deus, porque a oração não, eu oro a Deus quando eu estou em elevo, aí eu sinto, Senhor, hoje eu estou zen, estou em elevo, então é o momento de orar. Não, o momento de orar é todo o tempo. Quando você não está bem, ora para Deus e fala para Ele, Senhor, olha, eu estou com raiva, eu estou na carne, aconteceu isso, eu estou com a raiva dentro do meu coração, eu coloco isso diante de Ti agora, mas é conversa com Deus, fala o que você está sentindo. Isso é oração, gente, isso é oração. Oração não é palavra decorada para quando o teu espírito está em elevo, você está se sentindo, hoje eu estou bom para orar. Não adianta o que você está com o coração elevo, Deus vê o nosso coração. No dia que você acha que não vai orar, porque você está com o seu coração ali revoltado, Deus está vendo que está. O fato de você não orar não vai esconder de Deus como você está. Então fala com Deus, coloca diante dele e você vai ver o poder que a oração tem na sua vida. Se alguém fez alguma coisa com você, antes de tomar uma atitude contra uma pessoa, se ajoelha e ora, procura um cantinho e ora a Deus. Fala, Senhor, olha, minha vontade, eu estou para ir lá agora e fazer isso. E ora, deixa Deus tratar teu coração. A gente vai ver quanto a gente vai ganhar fazendo essas coisas. Então, irmãos, nada disso precisa de um momento maravilhoso da sua vida. A oração é uma prática independente de como estamos. Independente de como a gente está. Eu procuro durante o dia, sempre que eu posso, levar meus pensamentos a Deus. Assim você vai estar em estado de oração. Você não tem tempo de estar orando o dia inteiro, mas você pode levar seu pensamento a Deus. De vez em quando alguém conta, e aconteceu não sei o que com fulano, eu no meu último, Senhor, põe tua mão sobre a vida dessa pessoa. Em pensamento, você está em oração. Aí chega, não, a pessoa falou isso, eu tenho que tirar um tempo hoje para orar por essa pessoa. Não, na hora que você recebeu a notícia, Deus está ali, eis que tua porta e bato, é agora. Deus está ali coladinho com você, falou, fulano, aconteceu isso com fulano, você na hora no teu pensamento, Senhor, estende a tua mão, abençoa. Quem te dá uma notícia ruim, me disseram isso que vai acontecer com você, na hora, Senhor, entrego nas tuas mãos. Você pode o tempo todo estar colocando as coisas para Deus. Não, aconteceu, então hoje eu tenho que tirar um momento para orar, porque me falaram que aconteceu isso, aquilo. Não, você faz na hora isso, por quê? Eis que estou à porta e bato, estou ali contigo, estou te ouvindo o tempo todo. Aonde você estiver, Jesus está do seu lado, coladinho com você. Por isso nós somos guardados, por isso nós temos livramento, porque o Senhor não está distante não, Ele está andando coladinho com a gente. A mão dEle está sobre a nossa vida e o ouvido dEle está atento à nossa voz. Então, amados irmãos, isso é oração. Oração é muito mais simples do que a gente pensa. A gente cria, né, uma coisa tão, sobre oração, diria uma coisa tão assim grandiosa e tão técnica às vezes, né? Mas oração é uma coisa tão simples, é dirigir a Deus o que você está sentindo e fazendo o tempo todo. Simples assim. E a gente às vezes fala, eu não tenho conseguido orar não. Por que você não consegue abrir a boca e falar? Você não consegue ir para um canto e falar para Deus? Você está orando, mas eu falo, mas não sinto nada, não tem problema nenhum. Não é para sentir, é para falar e ouvir. Você não precisa sentir. Amém, igreja? Existe um louvor aí que diz, né, como Zaqueu, né, e ele diz
que eu vou subir o mais alto que eu puder para chamar a atenção de Deus, e esse louvor é errado. A gente não precisa subir numa árvore para chamar a atenção de Deus. Não precisa. Eis que estou à porta e bato. Ele está pertinho de nós. Esse louvor muito bonito, fez muito sucesso, mas ele comete um erro teológico aí muito grande, né? Em dizer que vou subir o mais alto que eu puder para chamar a atenção de Deus. Isso não existe. Deus está olhando para você. A gente não está o tempo todo pensando em Deus, mas Deus está o tempo todo ali do lado. Eis que estou à porta e bato. Fala. Antes que você abra a boca, Ele já está ali te ouvindo. Então, amados irmãos, o dia todo onde você andar, Ele está ali, ó, coladinho no teu ouvido e na tua voz. Você pode falar com Ele aonde você estiver, com a sua mente, né? Você sabe que Satanás, ele não pode ver os nossos pensamentos, ele não tem o poder de saber o que a gente está pensando, mas Deus tem. Você pode, em pensamento, estar o tempo todo se dirigindo a Deus em tudo. Né? Você vê alguma coisa, Senhor, cuida ali daquela pessoa. Em pensamento você pode, Deus sonda os nossos pensamentos e o nosso coração. Satanás não tem esse privilégio, ele só escuta o que a gente fala. Então, amados irmãos, a oração é tão simples e pode estar com você o dia todo. Talvez você tenha até um dia que você nem consiga, né, tirar um tempo com Deus, mas se você praticar a oração dessa forma, você vai estar em oração o tempo todo com Deus. É simples assim. Né? Há momentos, né, que Deus nos chama a estar reunido como igreja, como estamos aqui agora, mas a oração às vezes não precisa ter tantos preparativos assim, não. Ela é parte do nosso dia a dia, do cotidiano, do nosso dia a dia, do nosso tempo todo, e tem que ser assim. Né? Eu creio que os apóstolos, né, o tempo todo eles estavam sintonizados com Deus. Esse é o termo. A gente tem que andar o dia todo sintonizado com Deus, sintonizado. Saber que o que aconteceu na tua frente, Deus está vendo. O que você viu, Deus viu. O que você escutou, Deus sabe. Ele está ali juntinho com você, está vendo todas as coisas. E a gente pode falar com Deus o tempo todo. Isso tudo é oração, né? Amém? Vamos orar. Amado Deus e Senhor, que bom estarmos na tua presença nessa noite. Que bom ouvir, Senhor, a tua palavra, meditar. Nós entregamos a ti a nossa vida, Senhor. E te pedimos, Senhor, que seja a tua mão sobre a nossa vida. Senhor, que nós possamos desfrutar a todo tempo da tua presença, Senhor, junto conosco. Que nós possamos andar sabendo que não estamos andando sozinhos, mas estamos andando lado a lado. E poder, Senhor, desfrutar da tua presença. Nós te pedimos, Senhor, assim como na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, que o Senhor nos livre de todos os perigos, nos livre de toda a tentação e nos livre de todo o mal. Nós te pedimos, Senhor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.